Bom, eu me Certo. chamo Victoria Viana, sou a acadêmica de enfermagem do sexto período no Centro Universitário do Norte. Sou também presidente do Centro Acadêmico de Enfermagem, CAINF, e é com muita honra que eu declaro aberto o segundo dia do primeiro seminário acadêmico de enfermagem da saúde da mulher. Hoje nós estamos aqui com o enfermeiro Lucas Brito, ele que é especialista em saúde pública com ênfase em saúde da família e indígena. Hoje é coordenador da Casa Amiga, e que é a primeira casa de acolhimento LGBTI de Manaus e da região norte. Atua tanto com brasileiros como com refugiados e é educador comunitário pelo Centro de Pesquisa Clínica Carlos Borbolena, na Fundação Medicina Tropical. Nós iremos falar hoje sobre a qualidade de vida e saúde das mulheres trans. Então, eu passo a palavra agora para o enfermeiro Lucas. Desejo uma boa apresentação e qualquer comentário, quem estiver acompanhando pelo YouTube, pode fazer os comentários aí, que depois a gente, no final da apresentação, a gente vai estar passando para o enfermeiro. Tá bem? Certo. Enfermeiro Lucas? Boa noite a todos, né? Eu agradeço pelo convite, assim, um pouco em cima da hora, mas eu estou aqui para somar, porque eu acredito que é uma temática muito importante. Tenho trabalhado com isso há 1 ano e meio, então, onde eu tiver a oportunidade de levantar essa bandeira e de trazer esse assunto à tona, eu acho importante, então eu agradeço ao convite e parabenizo a turma de enfermagem e todos que estão possibilitando que esse evento aconteça, que estejam falando de uma temática tão importante, tão relevante e tão necessária para que todos nós, enfermeiros, né, e graduandos de enfermagem, temos essa consciência de que enquanto profissionais nós temos esse público e precisamos atuar com eles, é de extrema importância essas ações, né? Então, primeiramente, a gente entra no conceito do que seria saúde, né? Você pode passar. Pera, foi para o final. Vamos lá. Pode voltar para o começo? Só um instante. Já. Próximo. Primeiramente, eu acho interessante a gente começar com um conceito, que é um conceito até antigo, né? Mas bem atual e bem necessário, que muitos profissionais ainda não entenderam do que seria de fato saúde. A gente entende saúde como um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como uma ausência de doença ou enfermidade, né? A gente sabe que apesar desse conceito, apesar dessa definição que não é atual, né, que já está há um bom tempo colocada para nós enquanto profissionais, a realidade nos sistemas de saúde ainda não contempla esse contexto. A gente ainda vive a realidade do modelo biomédico, onde saúde é ausência de doença, né? E a gente precisa, primeiramente, relembrar esse conceito, reafirmar isso em nossa mente, enquanto profissional, para que a gente possa começar a debater e chegar a entender o que seria qualidade de vida. Então, assim, hoje não é mais você estar ausente de uma doença, eu não tenho nenhuma doença, eu estou com saúde. A gente entende a questão do contexto de saúde mental, social, que o ambiente onde você vive, a realidade que você vive, né? No caso de mulheres trans, o preconceito é, presente na estrutura da nossa sociedade causa, desde do seu entendimento enquanto pessoa, desde o momento que ela se entende como uma mulher trans, a esse desconforto, a essa ausência de saúde mental e social em relação ao respeito, em relação ao acolhimento dela enquanto mulher, dela enquanto indivíduo, que deve ter seus direitos atendidos. E ter saúde hoje é um direito, né? Não é um pedido, não é um benefício que o Estado oferece, é um direito, né? Todos nós, como seres humanos, temos direito à saúde, ao acesso à saúde. Então, é muito importante a gente entender esse contexto, né? Enquanto profissional. Você pode passar?
né? E o que seria qualidade de vida, né? Aqui é definido como a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto de cultura e sistema de valores no qual ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, né? Então é um pouco do que eu estava falando. O que seria ter qualidade de vida hoje, né? No Brasil que a gente vive, né? No contexto que a gente tem, né? Além do acesso aos sistemas de saúde, que já são limitados, né? Que muitas vezes as próprias pessoas não entendem a importância do caminho de como seria o acesso à saúde, tendo a unidade de atenção, a unidade básica de saúde, esse processo de atenção básica como uma porta de entrada ao SUS, né? No seu bairro, na comunidade onde você está inserida, você poder realizar os seus exames, você poder fazer um acompanhamento, né? E tudo isso está escrito, né? Tudo isso está lá. Existem protocolos, existem planos voltados para a mulher. Hoje nós temos já há 9 anos a Política Nacional de Saúde Integral a lésbicas, gays, bissexuais e travestis e transgêneros, né? Que é a Política Nacional de Saúde LGBT. Então é necessário a gente entender como funciona esse processo de saúde, né? Esse acesso aos serviços. Então, eu inicio com isso, né? Com esse conceito, trazendo essa reflexão para vocês, porque é necessário que a gente entenda. Eu bato na tecla porque desde a minha graduação eu vejo essa realidade. Enquanto profissional atuando há quase 2 anos, eu continuo vendo essa realidade onde a saúde, a qualidade de vida, ela está associada à ausência de doenças. E a saúde mental é esquecida, o contexto social em que essas pessoas vivem é esquecido, e a gente não pode cair nesse erro. Não podemos cair nesse erro. Precisamos entender que existe uma equipe multidisciplinar, e um dos pontos importantes para eu citar isso é porque o enfermeiro ele é a peça fundamental nesse elo do paciente com esses demais profissionais. É o enfermeiro que está em constante contato com o paciente, e ele pode entender, avaliar, perceber as necessidades desse paciente, encaminhar ele, né, conforme a necessidade. Se ele necessita de um nutricionista, se ele necessita de um atendimento psicológico, se o médico, né, o atendimento, a avaliação que esse médico fez, se ela contempla essa pessoa, ou se algo passou despercebido pelos olhos do médico, se o enfermeiro vê e percebe que essa pessoa precisa fazer um exame, que essa pessoa precisa voltar lá, que essa pessoa está trazendo questões que não foram vistas nesse início, nesse processo de triagem, né, nesse processo inicial dela aos serviços de saúde. Agora, entrando no contexto de mulheres trans, você pode passar esse slide. Eu acho muito importante quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de vida, a gente também entender qual é o contexto de morte em que vivemos, que é um contexto muito importante para ser avaliado. Hoje, a taxa de mortalidade de mulheres trans é em torno de 35 anos. Essa é a realidade hoje que vivemos. Então é necessário entender que existem mulheres trans morrendo com 30, 25 anos, 35 anos, e poucas delas estão conseguindo acessar os serviços de saúde, e pouco delas estão conseguindo ter a oportunidade de alcançar seus objetivos, meta, mercado de trabalho. Então, quem dirá acessar os serviços de saúde, né? Então, é muito importante a gente ter essa percepção. Enquanto a expectativa de vida de brasileiros vai de até 76,3 anos, pessoas trans, pessoas transgêneros estão morrendo com 30, 35 anos, 25 anos, 20 anos, porque é uma realidade que eu vejo diariamente. Hoje, eu trago a vivência da Casa Amiga. Para quem não conhece, a Casa Amiga é a primeira casa de acolhimento LGBT da região norte e a primeira de Manaus. E além de a gente trabalhar com brasileiros e brasileiras, a gente também trabalha com venezuelanos, cubanos, que a gente trabalha com esse fluxo migratório, sendo a primeira casa de acolhimento do Brasil que atende também a população refugiada, né? A gente é pioneiro nisso e é um processo desafiador, né?
que a gente está lidando com uma realidade onde, culturalmente, esse contexto de mulher, de vida trans, não é uma realidade deles. Então, a gente lida com choque cultural, com essa descoberta da sua identidade, desse momento onde essa pessoa se encontra enquanto mulher, né? Então, lá eu percebo que tudo começa pelo nome, né? Pelo nome social. Quando a gente recebe essas mulheres na casa, a gente faz a triagem delas e a gente identifica pontos importantes, necessários para que a gente tenha um retorno imediato, que a gente resolva. E uma delas é a questão da saúde, né? Se essa mulher, ela tem feito os exames, se é uma pessoa vivendo com HIV, qual foi a última vez que fez as testagens rápidas, como tem sido o acompanhamento dessa mulher nos serviços de saúde. E, inicialmente, não, eu acessei os serviços de saúde, está tudo bem. E eu entendo, mas quando foi? Quando a gente começa a indagar, essa pessoa começa a responder com um pouco de vergonha e medo, porque a preocupação dela é: eu vou ter que ir na unidade de saúde, e eu não quero ir na unidade de saúde, porque eu não sou respeitada nessa unidade de saúde, eu nunca fui, e eu não vou ser, eu tenho certeza disso. Ela vai chamar pelo nome que eu não tenho, que não é meu, que não é o nome com o qual eu me identifico. Tudo começa a partir desse momento, né? E eu, enquanto homem cis gay, sei quanto é difícil acessar os serviços de saúde. E quando eu vou fazer um teste ou quando eu vou fazer um exame, o médico ele me induz a questionar a minha vida sexual. E quando eu quero fazer uma testagem rápida, que é algo que eu devo fazer periodicamente, né? Se eu sou uma pessoa sexualmente ativa, se eu tenho relações sexuais, eu preciso fazer testagem. Não só eu, mas todo mundo. Então, quando eu vou fazer uma testagem, quando eu vou fazer um exame, é um exame que eu preciso fazer, é uma questão de saúde, né? E nesse momento, quando o médico percebe que eu sou um homem gay, ele questiona se eu tive uma relação de risco ou se eu já tenho HIV. Isso enquanto homem cis, né, gay. Agora você lida com uma mulher trans, né? Uma mulher que muitas vezes está em vulnerabilidade, porque esses dados referentes à idade, em relação ao mercado de trabalho, infelizmente, eles trazem à tona a questão de que as mulheres trans estão à margem da sociedade, né? Hoje, a gente tem uma porcentagem mínima de pessoas que estão conseguindo chegar nos espaços, ocupar os espaços e mudar essa realidade. Mas a gente não pode esquecer que ainda não é uma verdade para todas, né? Em torno de 80 pessoas já foram acolhidas na Casa Amiga. 50 delas foram pessoas trans. Isso, isso já mostra como é alarmante o dado de mulheres trans que estão na rua, que estão em vulnerabilidade e que precisam ser acolhidas, né? Então, a gente precisa se atentar a isso, a como essas pessoas estão. Então, a gente sabe que quando elas tentam acessar os espaços de saúde, as unidades de saúde, elas não são bem vistas primeiramente pela aparência, né? Uma aparência muitas vezes suja, muitas vezes uma aparência que condiz com a realidade que infelizmente ela está inserida. E esse profissional esses atendentes, esses profissionais de saúde que começam desde o momento da recepção, a desrespeitam quando pegam sua identidade, né, e chamam ela por aquele nome que está lá, e ela fala: o meu nome não é esse. Eu gostaria que você me chamasse por esse nome. E o profissional se recusa. Ele se recusa porque muitas vezes é por falta de conhecimento e outras vezes é pela vontade mesmo de constranger essa pessoa. Muitas vezes eu tive que ir até as unidades de saúde, no Tropical, Policlínica, UBS, levar aquela mulher que precisava ser atendida, porque ela não queria ir sozinha, porque ela tinha certeza que ela não ia ser respeitada e ela não ia conseguir ser atendida. E mesmo a pessoa se apresentando o documento, questionando a questão do nome social, em um espaço como o Tropical, que lida diariamente com mulheres trans,
que já entende, que já tem protocolos voltados para a questão do nome social, para que haja esse respeito, né? Porque é muito complicado ter uma mulher e quando passa no painel aquele nome masculino e ela se vê constrangida a levantar e ir até o consultório. Então, tudo começa desse momento, dessa entrada, desse acesso aos serviços de saúde. Então, essas mulheres, elas são desrespeitadas nesse momento. Tá lá, se apresenta com o seu nome, né, o seu nome social. Esse profissional, ele respeita esse nome social, esse nome, trata no feminino, responde, fala com essa pessoa, mas a partir do momento que ele pega o cartão do SUS, ele muda o pronome. Ele começa a tratar a mulher no nome masculino, no pronome masculino. Então, eu já tive situações de eu passar 30 minutos conversando com um profissional, onde eu precisava daquele atendimento para aquela mulher, precisava daquele encaminhamento. Então, eu passei meia hora conversando com aquela pessoa, ela do meu lado, extremamente constrangida, mas eu falei, a gente vai ficar aqui porque você precisa desse atendimento e é um direito seu. E eu tive que me colocar enquanto enfermeiro, né, dar a famosa carteirada, que não é algo que eu acho interessante fazer, porque é um direito, é um acesso ao serviço, eu não preciso me colocar como profissional para ter esse direito, mas me colocar enquanto profissional, que eu sabia dos meus direitos, eu sabia o que eu deveria ter naquele momento, ser atendido da forma correta, não só eu, mas como ela. E eu passei quase 30 minutos conversando e corrigindo essa pessoa. Não é ele, é ela. Não é ele, é ela. Não é ele, é ela. A gente conseguiu o atendimento, conseguiu o encaminhamento que era necessário, porém não teve nenhum respeito, né? Então a gente lida com essa realidade. Agora você pensa comigo. Como seria uma mulher trans sozinha, sem ninguém, né? Muitas não conseguiram estudar porque no momento que estavam na escola eram humilhadas, eram agredidas, eram desrespeitadas pelos professores, pelos alunos, ou por sua família dentro de casa, então muitas delas abandonam seu estudo durante o fundamental. Então, não fala tão bem, não conhece seus direitos, porque até mesmo hoje eu conheço amigos e pessoas que têm ensino superior e ainda não sabem os seus direitos em relação à saúde, né, a acessar esses serviços. Então, essa pessoa, ela está sem essa educação, sem essa informação, e ela tenta acessar esses serviços e ela é desrespeitada, e é dito, não, aqui você não pode ser atendido dessa forma, aqui não tem esse atendimento, e a pessoa vai embora. E todo lugar que ela vai, ela não tem aquele atendimento, a pessoa responde que ela está no lugar errado. Porque a pessoa sabe que ela está ali sozinha, vulnerável, então é mais fácil tirar ela de lá do que lidar com uma realidade nova, que muitos não entendem ainda, mas a questão não é entender, a questão é respeitar e agir como profissional, né? Então a gente tem todas essas situações. Então a gente precisa entender isso, né? Se você não entende, se você ainda não tem, não tem vivência com pessoas trans, que é isso. A realidade é essa. Ainda muitas mulheres trans são vistas à noite, numa esquina, fazendo programa, trabalhando. É um trabalho, também é um direito dela. Isso não pode ser tirado. Se ela quiser trabalhar como profissional do sexo, ela vai trabalhar e ela tem esse direito de ser respeitada da mesma forma. Então, essas mulheres ainda estão nesses lugares escondidos, né? Durante o dia, essas mulheres não conseguem sair, não se sentem à vontade para ir comer, para ir tomar um café, para ir entrar no shopping, porque todo mundo olha para ela como se ela fosse uma pessoa de outro mundo, né? Então, a gente precisa entender esses contextos, né? Essa realidade, para que a gente possa mudar isso. Eu trago essa responsabilidade para vocês e eu reforço aqui que eu estou aqui enquanto profissional, como enfermeiro, né? Como homem, cis, gay, como alguém que coordena um trabalho, como alguém que tem vivência nesse meio, mas eu trago o questionamento para vocês, né? Para vocês, estudantes aqui, que estão organizando esse evento, e para quem está assistindo, por que a gente fala de pessoas trans e elas não estão nesses lugares? Porque não é uma mulher trans, enfermeira, que está aqui falando com vocês. Porque não há ninguém melhor para explicar e para falar sobre algo do que elas mesmas.
Então, por que não existe, né? Ou por que será que a gente não pensa nisso? Por que a gente não se incomoda de a gente ter eventos e debates e atividades voltadas para esse público, mas a gente está falando sobre eles, mas eles não estão lá, elas não estão lá, entendeu? Então a gente precisa se questionar desde aí, entender aonde essas pessoas estão. Conheço mulheres trans que são enfermeiras, que são técnicas de enfermagem, ainda é uma porcentagem pequena, mas existe. Então eu trago esse questionamento sobre, primeiramente, a gente perceber que essas pessoas elas precisam estar nos espaços. Elas precisam ser protagonistas das histórias delas, né? Eu estou falando aqui como alguém que tem vivência, mas eu, enquanto homem cis, né, eu nunca vou entender o que é ser um homem trans, o que é ser uma mulher trans, o que é sofrer com o fato de eu ter, desde pequena, eu ter um nome que não me representa, né, eu ser tratado de uma forma com a qual não me identifico. Eu não sei o que é isso. Apesar de todo o preconceito, de toda a LGBTfobia que a gente vive, com piadas, com um desrespeito que a gente sabe que existe, eu nunca tive problema com meu nome, né? Eu não tenho uma preocupação de que talvez eu não consiga chegar aos 30. Que é muito difícil para mim entender, né? Eu não penso que eu chegar aos 35 anos vai ser uma vitória, porque eu poderia estar morto. Não é um questionamento que eu tenho diariamente, mas é um questionamento que essas mulheres têm diariamente quando elas saem da sua casa para ir no mercadinho, para ir numa UBS, para ir para a escola. Elas viver, né, é um desafio diário para elas. Então a gente precisa entender isso. Para a gente falar de saúde, para a gente falar de qualidade de vida, a gente precisa entender que a realidade dessas mulheres hoje tem sido a morte. E eu posso ser um grande responsável por isso, você pode ser um grande responsável por isso. Quando você não está dando visibilidade para essas pessoas e quando você, enquanto profissional, pode ser responsável por uma violência quando você não respeita o nome dessa pessoa, quando você não respeita o direito dessa pessoa de acessar os serviços de saúde, quando você, como profissional, não se capacita para atender essa pessoa. Porque quando eu me formei, eu fiz um juramento. Eu ia atender as pessoas, independente de religião, de crenças e afins. Eu tinha que garantir a vida daquela pessoa, né? O que eu mais vejo são profissionais que esquecem disso, diariamente, né? E eu lembro que eu estava representando a Casa Amiga em um treinamento com várias lideranças do estado do Amazonas, e foi colocada a questão desse atendimento a mulheres trans. E a pessoa fala, mas é porque eu tenho uma religião. E eu não entendo, e eu não, para mim aquilo não é certo. E eu falei assim, tá, tudo bem, vamos conversar. Eu falei sobre a questão de juramento e eu falei assim,
Você, como profissional, jurou, né, perante várias pessoas que você estava ali, que você ia realizar aquele atendimento. Se você não se sente capaz, se a sua religião é mais forte do que tudo que você aprendeu, do que a sua humanidade, né, do que você jurou enquanto profissional, não atenda. Mas não seja responsável por mais uma violência que essa pessoa vai sofrer. Dê o seu espaço para alguém que esteja capacitado para atender essa pessoa, se você não é capaz de fazer isso. Se a sua religião é mais forte do que a sua profissão. Se os seus valores pessoais interferem no seu atendimento enquanto profissional. Não faça esse atendimento, porque você vai ser responsável por mais uma violência. E essa pessoa não precisa disso. Então é muito importante que a gente entenda isso. Você pode passar o slide. Aqui a gente está reforçando, né, alguns dados. Que em 2016 o número de mortes foi 144, em 2017 179, mas esses dados são muito maiores porque a gente lida com a subnotificação. Muitas mulheres são mortas e o corpo nunca é encontrado. Muitas mulheres são mortas e a polícia, né, as unidades de saúde que fazem esse relato dessa morte não se referem enquanto mulher trans, se referem no nome civil ainda, se essa pessoa não tiver o nome retificado. Né? E a gente vê que aqui em relação aos outros países, como o México, como os Estados Unidos, a gente tem 200% a mais de morte. Né? Então isso é muito preocupante, isso é muito alarmante, a gente precisa pensar sobre isso. Para a gente falar sobre vida, a gente não pode esquecer de também lembrar sobre a morte. E não lembrar de uma forma positiva, é lembrar de uma forma alarmante, preocupante, e que a gente contribui, muitas vezes, indiretamente ou diretamente, a essas mortes, né, enquanto profissionais. E quando eu estava na graduação, e as matérias vinham, e as dificuldades vinham, a minha preocupação maior não era se eu ia tirar uma boa nota e passar, é que eu precisava aprender, porque eu ia estar lidando com vidas. E era muito grave isso para mim. Muito grave, assim como muito maravilhoso e gratificante. Eu poder ser responsável, ter essa confiança do paciente de cuidar da vida dele. Né? Enquanto ser humano, eu estaria me sentindo realizado em poder cuidar dessa pessoa. Entendeu? Então, mas eu me preocupava de que forma eu ia fazer isso. Então a gente precisa pensar, a gente precisa abrir o nosso leque. A gente está lidando com o ser humano. Quando você escolhe ser enfermeiro, quando você escolhe trabalhar na área da saúde, você está escolhendo lidar com pessoas de todas as formas, de todas as identidades, com diversas religiões e crenças. Então a gente precisa entender a nossa responsabilidade enquanto profissional no atendimento de qualquer ser humano. E mulheres trans estão morrendo. Mulheres trans estão tendo seu atendimento em saúde negado. Então, eu posso ser eu posso ser um profissional de mudança, eu posso mudar essa realidade. Se eu tiver o comprometimento, se eu tiver esse compromisso. Então, eu reforço aqui essa importância, né, desse acesso aos serviços. Porque para a gente falar da qualidade de vida, para a gente falar dos serviços de saúde que essa mulher precisa ter e precisa acessar, a gente precisa garantir que essa mulher acesse os serviços de saúde. E ela não tem acessado. Então, antes de a gente chegar lá, a gente ainda tem um longo caminho, entendeu? Então, a gente precisa trazer essa reflexão e trazer esse pensamento, né? Quando eu li e tive o convite para estar aqui, eu pensei, né? Porque eu falei, ó, eu precisava me preparar, precisava fazer uma apresentação melhor, mas também eu entendi que eu precisava falar sobre isso, porque eu vejo isso diariamente e ter esse espaço para trazer essa reflexão era importante. Então, eu trago a vocês aqui, enquanto profissionais, sobre isso. A gente precisa entender o nosso papel enquanto profissional.
para garantir a saúde e a qualidade de vida de mulheres trans. Você pode passar o slide. Aqui são alguns relatos de algumas regiões, número de mortos. Em Manaus, a gente tem vários casos subnotificados, né, de várias mulheres que sumiram e o corpo nunca foi encontrado, várias mulheres no interior do estado do Amazonas que morreram, mulheres trans, homens trans. Então, a gente ainda tem essa questão dos dados subnotificados, então esses números são muito maiores. Em 2016, que foi no começo de quando a Casa Amiga começou a ser pensada, a gente teve o Manaus chamou a atenção do Brasil, mas não de uma forma positiva. Enquanto a média nacional de pessoas LGBTs morrendo eram 18, a gente teve no estado do Amazonas registrado 26 casos de pessoas mortas por LGBTfobia. Isso em 2016. Com a realidade que a gente vive hoje, com o desgoverno que a gente vive hoje, né? Eu falo de governo porque eu não me sinto representado. E eu não acho que represente a realidade do nosso país tão diverso. Ele só incentiva, né, o desrespeito e o preconceito a nós enquanto LGBTs, a nós enquanto pessoas pretas, a nós enquanto pessoas indígenas, referente ao estado onde a gente está. Né? Eu me identifico como homem gay preto, então eu falo com representatividade dessas duas, sou ativista nesses dois contextos, mas não tenho uma realidade indígena na minha vida, mas é algo que eu estudei e é algo que eu vejo a cada dia, crescendo o número de mortos, e há mulheres trans também indígenas. Então, assim, a realidade trans está em todos os lugares. Então, é muito importante a gente se atentar a esses dados e estar preocupado que esse incômodo ele seja real para todos nós. A gente precisa ter esse incômodo, né? Então, tem esses dados, é muito importante a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, uma associação, né, de forma independente, um movimento social, se uniu para ter esses dados, né? Que era muito, que a grande questão a LGBTfobia não existe, mulheres trans não são mortas por serem mulheres trans. É uma coisa da cabeça de vocês, né? Então existem dados, poucos dados ainda, porque muitos são subnotificados. Então é muito importante a gente se atentar a isso. Você pode passar. A triste verdade sobre a intolerância é que a maioria das pessoas ou não percebem que eles são intolerantes ou estão convencidos de que a intolerância está perfeitamente justificada. Então é isso, gente. Eu trago aqui, né, um pouco da minha vivência enquanto profissional. Eu estou há 1 ano e 7 meses trabalhando com mulheres trans brasileiras e venezuelanas, e eu tenho vivido diariamente essa realidade tão cruel, né, nesse contexto de mulheres que estão saindo das suas casas para se prostituir, numa realidade perigosa, de medo, com a incerteza se vai voltar ou não. Eu vejo mulheres que tentam acessar a educação, a saúde, mas são barradas desde a entrada, desde a forma como elas são vistas, e elas simplesmente vão embora, né? E não conseguem seu atendimento que é seu por direito. Então a gente precisa trazer esse contexto, a gente precisa falar sobre isso. Em outros momentos, quando forem feitas atividades, busquem mulheres trans. Há várias mulheres profissionais atuando por aí que conseguiram vencer todas essas barreiras, que chegaram até lá, apesar das dificuldades. Né? Eu trago aqui o nome da Joyce, que é a presidente da Sotran, que é a Associação de Travestis e Transsexuais do Amazonas, que é uma mulher trans, assistente social. Então, é muito importante que vocês tragam essas pessoas para perto, para que elas possam falar delas. E, no caso, eu deixo aqui à disposição também a responder perguntas, caso tenha. Eu vou verificar agora, porque eu estava apresentando, então eu não olhei, mas se tiver perguntas eu posso responder. Deixa eu ver aqui. Você acha que a pandemia agravou esse preconceito com as pessoas trans? Como isso afetou elas? Já que você convive com elas diariamente, poderia falar um pouco mais? Bom, a realidade para muitos, eu falo que
quando me questionam sobre a Casa Amiga, né, que é onde eu trabalho com essas mulheres, e o Covid, né? Eu falava, infelizmente, essa não é a nossa maior dificuldade, né? Porque para essas pessoas era um processo semanal, que eu tinha que estar lá. Eu peguei Covid no primeiro mês, porque eu não podia deixar de trabalhar, e eu tive exposição na casa, mas depois melhorei, os sintomas foram leves e eu continuei indo semanalmente, era um trabalho de educação em saúde. Eu tinha que explicar, as pessoas estão morrendo, né? Vocês não podem sair de casa. Só que como a gente lida, né? Porque de repente o mundo parou. As pessoas começaram, ai meu Deus, eu não posso sair, não posso trabalhar, né? O que eu faço da minha vida? Todo mundo começou a pensar na vida. Essas pessoas já vivem esse contexto diariamente, né? Quando eu vou conseguir um emprego? Quando eu vou sair dessa realidade? Então a pandemia, para muitos, foi esse momento, desse choque de realidade. Para elas foi só mais um momento, né? Então, eu tô aqui, se eu não sair para trabalhar, eu vou morrer de fome. Se eu sair, eu posso morrer, porque eu posso ter contato, mas eu não sei o que eu faço, né? Então a gente lida com a ansiedade, com a depressão, então essas mulheres continuavam trabalhando, né? Continuavam se expondo, né? Então, o Covid não era a maior dificuldade delas, infelizmente, e não é até hoje, né? Porque a realidade delas é essa, é uma luta diária, né? De estar lá, porque sair de casa você já está correndo risco de vida. Então, talvez pegar o Covid, talvez ficar doente e até mesmo morrer é uma possibilidade, mas não a maior preocupação. Tanto que uma das pessoas que ficaram doentes na casa foi uma mulher trans, que ela saía, trabalhava, continuava fazendo programa, né, atendendo os clientes, e ela se sentiu gripada, ficou um pouco mal, até passar mal e precisar ser internada, né? Mas era essa a realidade. Quais as leis que amparam as pessoas LGBTs no atendimento à saúde? Bom, Rebeca, há uma lei específica somente a questão do nome social, né? Que é um direito. Tanto na educação como na saúde, o nome social desde 2016 é um direito de toda mulher e homem trans. Eles têm direito ao nome social e ser respeitados pelo nome social. Porém, os espaços ainda se recusam a garantir, né, esse direito, né? E como muitos não têm essa educação ou não têm como processar, ter um advogado para reivindicar, né? Quem tem uma condição melhor ainda consegue reverter através da lei, através do direito, né? Com, com um amparo legal. Mas a maioria ainda tem essa dificuldade do nome social. Além disso, a gente teve aprovado recentemente a questão da criminalização. Então, hoje existe uma delegacia especializada para pessoas denunciarem casos de violência, né? Então, eu acho que, em relação à saúde, a gente tem o nome social, que é um direito, né? Hoje, também, em Manaus, a gente tem um ambulatório que trabalha com mulheres trans e homens trans nesse processo da hormonização, né? Então, que vem a partir da política, vem com base na Política Nacional de Saúde LGBT Integral, né? E tem sido aplicada aqui em Manaus, no Panda Codajás, com responsabilidade da médica da área, né? Então, o direito ao atendimento de saúde é um direito de todos, né? As políticas que existem, elas servem para direcionar o atendimento, para que a gente tenha um olhar, né, específico, voltado para esse contexto. Existe a política para mulheres, existe a política para o idoso, para criança, e hoje a gente tem uma política nacional específica para pessoas LGBTs, mas a realidade aqui em Manaus ainda é bem precária. Eu faço parte do Comitê de Saúde LGBT de Manaus, por meio da Associação Manifesto LGBT, que é um comitê que tem se estruturado para aplicar a política nacional de saúde LGBT aqui em Manaus, né? Então, todos os atendimentos em relação ao ambulatório, em relação ao atendimento no tropical, vários tipos de atendimento estão sendo mobilizados a partir desse comitê
para que a gente tenha uma política específica, porque existe uma política nacional. Porém, todo estado vai aplicar, né, um atendimento, uma política de acordo com a sua realidade. Então, é necessária essa estruturação que já está existindo. A gente tem vários movimentos sociais inseridos nesse comitê. A gente tem a Suzana, a Cência, representantes de todos esses campos trabalhando para a implementação da Política Nacional LGBT específica aqui na cidade de Manaus. Então, a gente tem essas questões que estão sendo trabalhadas arduamente através de movimentos sociais, de pessoas que estão diariamente na rua, lutando, reivindicando nos sistemas de saúde, né, dedicando a sua vida para isso, né, além dos profissionais que também atuam, existem muitos profissionais comprometidos que conseguem fazer um atendimento de excelência para pessoas LGBTs, né, mas ainda é uma minoria. Deixa eu ver mais perguntas. O SUS está preparado para atender essas mulheres? Não. Infelizmente, não. Esse assunto realmente é muito interessante. Faço estágio no PAN e é exclusivo para pessoas trans. Não somente para pessoas trans. O atendimento no PAN é voltado também para mulheres lésbicas e mulheres bissexuais, que são que também estão à margem nessa questão do atendimento de saúde. O atendimento de saúde hoje ainda é muito binário, né? Muito homem e mulher. Homem faz preventivo, mulher faz preventivo, né? Homem faz exame do toque. Tem várias questões assim, né? Mas a gente sabe que hoje existem homens que têm vagina, existem mulheres que têm pênis, né? Então a gente precisa se atentar a isso. Existem homens que fazem preventivo hoje. Homens trans precisam fazer preventivo, precisam ter um atendimento ginecológico, né? Mulheres trans, mulheres que têm pênis, sim, mulheres com pênis, né? Elas precisam ter um atendimento urológico. Então, a gente precisa se atentar a essas realidades, né? A gente precisa quebrar essa ideia de que eu ter uma vagina me faz uma mulher. Eu ter um pênis me faz um homem. Né? A gente é muito mais do que um órgão genital. Né? A gente precisa se atentar a essas questões. O seminário acabou, o ambulatório, a única coisa ruim é que acabou o seminário. Bom, gente, vocês me orientem aí sobre o tempo, se ainda posso falar, se ainda tem perguntas a fazer, que eu posso responder, até quando eu posso falar. Se alguém tiver mais alguma pergunta a fazer, pode ficar à vontade para continuar comentando aqui no chat. Mas eu gostaria de fazer um comentário, enfermeiro. Eu queria. Teve um tempo atrás que eu estava lendo muito sobre a população vulnerável. E eu estava lendo artigos que falavam sobre os moradores de rua que têm a co-infecção do HIV com a tuberculose. E um Sim, dos principais problemas pelos quais não eram atendidos, ou eles não continuavam o tratamento, eles não davam continuidade ao tratamento, era o preconceito. E aí eu li um artigo que falava assim, que eles estavam descrevendo, né? A fala dos pacientes era o seguinte: quando eu entro no consultório, eu recebo um olhar de nojo do médico. A enfermeira, ela quer que eu coma todo dia, mas eu não tenho que comer. Então, esses comentários, essas coisas que eu acho que o Lacruz perguntou, o SUS está preparado para receber essas mulheres? Eu acho que a pergunta que a gente deveria fazer é, a gente está preparado para receber essas pessoas? A gente, enquanto exatamente. acadêmicos de enfermagem, futuros enfermeiros, a gente está preparado para receber essas pessoas? Mulheres trans, homens trans, toda essa população vulnerável, a gente está preparado para olhar para esse paciente e não ver, como o senhor muito bem disse, não ver um órgão genital, não ver uma religião, não ver uma opção sexual, mas ver o ser humano. Então, a gente, enquanto acadêmico, a gente está se preparando para isso? Eu acho que essa é a principal indagação que a gente, enquanto acadêmico, deve fazer, né? Eu lembro que quando
No meu estágio ainda da faculdade, no SPA de São Raimundo, a gente tinha muita demanda da população de rua que ficava mal, né? E acabava sendo internado por um dia. Só que essa pessoa, ela não queria sair de lá, porque ela tinha uma cama, ela tinha as refeições, coisa que se ela voltasse para a rua ela não ia ter, né? E eu via muitos profissionais indignados e falando isso de uma forma raivosa. Ah, essas pessoas só querem comer e dormir. Como se isso fosse algo ruim, como se isso fosse uma questão que essas pessoas queriam ter que viver essa realidade, se fingir de doente ou até mesmo se machucar para conseguir comer, para conseguir ter onde dormir. Enquanto muitas pessoas com uma qualidade de vida ok, morando em bons lugares, ficam indignados com a comida do hospital, de dormir naquelas camas. Para muitas pessoas aquilo é um sonho. Então a gente precisa abrir a mente para essas realidades, né? Tem muitas pessoas que só vivem a realidade do contexto em que estão inseridas, né? Ah, é porque eu não conheço pessoas trans, então é difícil para mim. Tá, ok, mas você tem buscado de alguma forma conhecer essa realidade, né? Você vai viver isso, essa vai ser a sua justificativa. Ah, eu não conheço mulheres trans, eu não sei. Eu vou desrespeitar elas e tudo bem, você tem que me entender. Não, eu não tenho que entender nada. Se você se coloca como profissional, você tem que fazer o seu papel. Como eu falei, se você não se sente capaz, permita que outras pessoas façam. Mas não seja mais um causador de violência, entendeu? Então é muito importante a gente estar atento a isso. A gente é responsável por qualidade de vida, por garantia de saúde, mas a gente pode ser até responsável pela morte de muitas pessoas, né? Direta e indiretamente. Se a gente não se capacitar, se a gente não buscar conhecimento, se a gente não entender a responsabilidade que a gente tem em nossas mãos. E eu não falo somente de processos, de procedimentos cirúrgicos, né? Eu falo de palavras malditas, né? Eu falo de você não olhar no olho daquela pessoa, de você não respeitar algo simples como o nome, né? Ah, é porque eu não sei o que definir, se é homem ou mulher. É simples, chegar lá com a pessoa e perguntar como você gostaria de ser chamado. Aí a pessoa, meu nome, eu quero que você me chame de Maria. É simples, eu vou chamar essa pessoa como Maria, né? Ah, mas aqui no RG está como João, mas a pessoa quer ser chamada de Maria. E ela tem esse direito, porque é como ela se identifica. Então, qual é a dificuldade de fazer isso? É simplesmente vontade. Às vezes é simplesmente má vontade, né? Então, tudo começa a partir do nome. O nome é quando você nasce, antes de você nascer, é a grande questão. Qual é o nome dessa pessoa? Então, o nome é algo que te dá dignidade, é algo que te faz ser reconhecido como ser humano. Então, essa pessoa quer ser chamada pelo nome a qual ela se identifica, né? Então, é algo simples, que poderia poupar muitas questões, né? Poderia diminuir muitas violências. Assim como tem políticas para a Exatamente. mulher e para o homem, para a Muito comum. criança, para o idoso, para a gestante, deveriam começar a nos atentar a essa realidade agora. É, mas, infelizmente, no meio acadêmico, ainda há poucas universidades que têm disciplinas voltadas para isso, que têm essa preocupação. Mas eu deixo claro aqui também a importância de você buscar, porque você não vai aprender tudo que você tem que aprender na faculdade. Tem coisas que a vida ensina, tem coisas que o tempo não deixa dar nas universidades, o tempo corrido, o professor que falta, tem que finalizar o ano, então nem tudo dá para ser visto. Mas você pode buscar esse conhecimento. Existem milhares de artigos e existem milhares de conteúdos. Hoje, com a internet, a gente tem várias pessoas trans falando sobre isso, em canais no YouTube, profissionais de saúde, profissionais da educação.
Então, falar que você não aprendeu isso, falar que o professor não te ensinou isso hoje, não é uma justificativa. Você, como profissional, eu acho que, não sei se você. Eu não acho, não, acho que vocês já ouviram bastante estudantes de faculdade que ser enfermeiro, ser profissional de saúde é você estudar todos os dias da sua vida. Porque o que você aprende aprendeu na faculdade há 2 anos atrás, hoje, já não é mais 100% uma realidade. O tempo vai passando, novas tecnologias, novas formas de lidar com as pessoas em relação ao atendimento em saúde surgem. Então, se você não tiver em constante aprendizado, você fica para trás, você tem dificuldade de estar no mercado de trabalho e você pode ser responsável por um péssimo atendimento em saúde. E essa culpa é sua. Se você não buscar conhecimento, essa culpa é sua e de mais ninguém. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade também, de buscar conhecimento, de ser o melhor profissional que a gente pode ser. Quando a gente tinha discussões sobre faculdade particular, faculdade pública, isso não define ninguém hoje. O que define você enquanto profissional é você, é o seu comprometimento de realizar um trabalho de qualidade, de buscar conhecimento para realizar tal atendimento. Bom, é isso. É exatamente isso. E assim, nós havíamos convidado, né, uma acadêmica de enfermagem, que ela é trans, mas infelizmente hoje ela teve um Ai, que imprevisto, ótimo. ela teve uma emergência médica e ficou hospitalizada. Infelizmente, mas seria ela que Ótimo. estaria aqui conosco, compartilhando esse momento e falando. E assim, ela é uma pessoa incrível. E ela também faz pesquisa voltado para a população vulnerável, que quando ela me contou, eu achei assim incrível, Sim. porque não só ela vivencia, mas ela busca se aperfeiçoar e lutar. Então, eu acho que isso que ela faz é como o enfermeiro acabou de falar, a gente também pode fazer, né? E assim, ontem na palestra teve algo que foi falado, quem assistiu ontem vai lembrar que uma enfermeira comentou que a pandemia ela trouxe isso para a gente. Ela nos ensinou que a educação ela não está só dentro da sala de aula, ela pode estar em outros momentos, como esse. Então, só o fato de você estar aqui, você estar assistindo essa live com essa temática, já significa que você é um profissional diferenciado e você está ouvindo tudo isso, e eu creio que cada um que ouviu a sua excelente apresentação vai ter isso enraizado, e quando chegar no atendimento, vai lembrar desse momento e vai proporcionar um atendimento melhor. Né? E Mas, assim, eu um ponto creio que importante tudo que acontece por um motivo. Pode um falar. ponto importante que eu queria falar, eu questionei isso. Eu fico feliz em saber que tem uma mulher trans aqui, né? Porque é uma realidade que a gente vê em muitos lugares, muitos espaços eu fui convidado para falar, né? Sobre isso por causa do trabalho que eu faço. Então eu sempre estive lá quando necessário. Mas é muito importante a gente trazer essa realidade. E outra, é muito interessante também ela, enquanto uma acadêmica, enquanto mulher trans, estar realizando essas pesquisas, mas eu trago também essa responsabilidade para a gente. Porque, por exemplo, a problemática do racismo, a problemática da LGBTfobia, ela não existe por causa de nós. Né? Ela existe fora do nosso contexto. Né? Pessoas brancas, pessoas que são heterossexuais, pessoas que não entendem a nossa realidade, não reconhecem, não entendem esse contexto que geram, que causam esse preconceito, né? Essas limitações. Então, existem o local de fala, né? Eu não tenho local de fala, eu não sou uma mulher trans, um homem trans, mas eu posso estar viabilizando essa temática, trazendo essas realidades que eu vivo enquanto profissional, né? E questionando isso em todos os espaços que eu estou inserido. Sempre que alguém me questiona sobre uma vaga de emprego, eu falei, você tem uma vaga de emprego para mulher trans que está lá na casa amiga? Porque ela precisa de emprego. Então, eu tenho contato com médicos, enfermeiros, e eu falo como tem sido o seu atendimento para essas pessoas.
Então, eu sempre vou estar questionando, independente. Então, aqui vocês, pessoas cis, ou até mesmo pessoas trans que estão assistindo, todos nós temos que estar em constante debate, trazendo esse assunto, questionando. Cadê as mulheres trans na sala de aula da enfermagem? Né? Passei 5 anos com uma sala cis, não tinha nenhuma mulher trans. Então, é questionar essas coisas no mercado de trabalho. Por que, que não tem mulheres trans trabalhando na enfermagem? Né? Então, trazer esse questionamento, trazer essa temática, falar disso, questionar isso na sala de aula. Eu lembro que durante a faculdade eu fui falar sobre pessoas trans, né, em 2016, e um colega meu, um homem gay, falou: tu vai falar de pessoas trans? Tu virou trans? Eu falei: eu não virei trans, porque ninguém vira trans. Mas eu entendo a responsabilidade e a importância da gente falar desse tema e eu faço questão de falar. E era um trabalho em grupo e eu falei: ninguém precisa fazer, eu vou fazer. Eu fui atrás, pesquisei, conversei e fiz questão de apresentar. Eram 2 turmas, foram quase 100 pessoas. Falei sobre o tema, expliquei o assunto. A sala toda ficou parada, em silêncio, mas aquela semente foi plantada. E eu lembro que a professora falou que em outros momentos na sala de aula, né, nas turmas, quando elas estavam separadas, ela dando aula, o assunto começou a ser debatido. Porque daquele momento, daquele primeiro questionamento, as pessoas começaram a pensar nessas pessoas trans, mulheres trans, travestis. Então, assim, a gente precisa falar, a gente precisa questionar, a gente precisa se indagar, a gente precisa se incomodar. Então, é muito importante a gente trazer essa responsabilidade também para nós. Sim. Tem A uma Luana informação aqui, Monteiro comentou. o AvaSUS disponibiliza e a Política Nacional de Saúde disponibiliza esse curso gratuitamente. É porque ela comentou acima o seguinte: o AvaSUS disponibiliza e a Política Nacional à Saúde Integral LGBT. Disponibiliza esse curso gratuitamente. Então, é uma informação aqui para todos nós, né? É uma plataforma, o AvaSUS, quem não conhece, é uma plataforma que disponibiliza vários cursos de Uhum. forma gratuita. E ela está nos informando aqui. Muito obrigada, Luana. Eu não sabia, e é muito interessante esse seu comentário. Tem vários comentários aqui, elogiando, agradecendo a sua participação, e assim como todos os participantes, em nome do Centro Acadêmico, eu agradeço imensamente o senhor ter aceito o convite relâmpago em cima da hora, mas Sim, assim, eu creio que tudo acontece por um motivo. Era para a Helena estar aqui, não pôde, e eu creio que era para você estar aqui, era para as pessoas lhe ouvir, e eram para as pessoas conhecerem a Casa Amiga, e eu sim, acredito que esse era o propósito desse momento, né? Eu fico muito grata pela essa oportunidade de ter debatido essa temática com você. Eu fico realmente muito grata, muito obrigada por ter aceito o convite. E também muito grata a todos que estão participando, a todos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando durante esse seminário acadêmico. Muito obrigada. Em nome do Centro Acadêmico, como presidente do Centro Acadêmico, eu agradeço profundamente. Também quero agradecer a todo o apoio da coordenadora Osmarina, que nos ajudou, que nos incentivou e nos ajudou a estar aqui. olha, eu conheço Também a a Marina. coordenação de projetos. Será que Ela me você deu aula. conhece? Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela me deu E ela é aula. nossa coordenadora. Eu acho que de unidade de UTI, sabe? Foi UTI, eu acho. Vou falar para ela que você lembrou dela. Pois também quero muito agradecer à coordenação do projeto de extensão, na pessoa da professora Mariane Abreu, que nos deu todo o apoio, está nos dando apoio na transmissão. Muito obrigada, muito obrigada. Esse momento, eles não estaria sendo realizado sem o apoio da nossa instituição, então eu agradeço profundamente. E vocês
tem um prazo de um mês para estar recebendo o certificado no e-mail. A todos aqueles que receberem, se dentro de um mês vocês não receberem, podem entrar em contato com a gente pelo Instagram ou pelo nosso e-mail, tá? Que a gente vai estar averiguando aí qualquer problema em relação ao certificado. É com muita felicidade que eu agradeço a cada um que participou do nosso primeiro seminário, que seja o primeiro de muitos e que seja um momento assim enriquecedor, né, para durante toda a nossa graduação e para os próximos acadêmicos que virão, que eu creio que vai ter ano que vem o seminário também. Então eu agradeço imensamente, eu realmente estou muito feliz, né, desse momento e assim, disponibilizo o CAENF para qualquer tirar dúvidas, quaisquer comentário. Tá ok? Muito obrigada, enfermeiro. Muito obrigada de verdade. É isso. Eu também agradeço por esse espaço, por esse momento. Espero ter contribuído de alguma forma para o conhecimento de vocês em relação a esse tema. Vou pedir que quem tiver interesse siga a Casa Amiga no Instagram e no Facebook, Casa Amiga LGBT, que lá tem um pouco das nossas ações, do trabalho que a gente tem realizado. Você pode ajudar, você pode doar, você pode. Também deixo aberto esse espaço para vocês do centro acadêmico, se quiserem realizar atividades aí, com os cuidados necessários, rodas de conversa sobre diversos temas. É um momento onde você vai poder conhecer um pouco dessa realidade, conhecer mulheres trans, homens trans, poder conversar e debater, porque nada melhor do que estar perto dessas pessoas e ter a percepção delas sobre isso. Então, eu deixo aberto também o espaço. É só entrar em contato comigo, quem quiser, pelo Instagram da Casa Amiga ou pelo meu Instagram, né? Pode mandar mensagem, também perguntar da Vitória, ela tem meu número, não tem problema em encaminhar. É o número que a Casa Amiga tem usado também. E a Casa Amiga também tem esse espaço aberto para você conhecer um pouco dessa realidade, contribuir de alguma forma e a gente fazer essa troca de conhecimento. E novamente agradeço. E é isso. Obrigada, enfermeiro. Então, nós encerramos aqui o primeiro seminário acadêmico de enfermagem da saúde da mulher. Agradeço mais uma vez a todos e a gravação vai ficar aqui no YouTube, então quem quiser ver e rever depois, quem quiser compartilhar com os outros colegas, vai ficar disponível aqui no canal da professora. Eu agradeço e encerro o evento.